com um bom vídeo. Espero que vocês estejam conseguindo ver e ouvir bem a nossa transmissão. Gostaria que, assim que possível, vocês me dessem o retorno do áudio e do vídeo, para que então nós possamos estar continuando. Ok? Já tem algum retorno aqui dado pelo Fábio. Gostaria que o pessoal de casa também me desse algum tipo de retorno, para que então a gente possa começar a olhar os diferentes ativos aqui e as diferentes commodities. Muito bem. Vamos já imediatamente colocar aqui um gráfico para que nós possamos olhar as coisas. E vai ser o gráfico do índice futuro. Então, o índice futuro vem operando dentro de uma tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Ainda não aconteceu nenhum tipo de reversão dessa tendência, nenhum tipo de pivô, nenhum tipo de movimentação que pudesse nos indicar uma reversão do movimento atual. Nós trabalhamos no momento dentro de uma situação de recuo do mercado. Tá? E esse recuo, então, basicamente, não deve terminar, atende aqui, Fábio, por favor, enquanto nós ou atingirmos o fundo prévio, que está, atende aqui, Fábio, que está em 48.600 pontos, 49.000 na verdade, ou se nós conseguirmos romper 51.253. Se nós conseguirmos romper 51.253, neste caso, sem ter perdido esse fundo, então nós teremos daí sim formado um pivô de alta, e aí esse pivô de alta estaria revertendo a tendência de baixa do mercado para uma tendência de alta. Tá? Mas apenas no rompimento de 51.253. Nós estamos testando um suporte muito importante, que é o de 48.850 pontos. É uma região muito forte. É o fundo de dezembro de 2014 e o fundo de novembro de 2014. Tá? Então, é uma região importante. E que preferencialmente não poderia ser perdida. Se nós perdermos essa região, nós estaremos furando um triângulo descendente para baixo. E aí, meus amigos, o alvo de movimentação de queda do mercado seria realmente uma região muito longínqua em 34.624 pontos. Tá? Então temos que estar atentos à movimentação que o índice futuro fará, especialmente se nós procedermos à perda dos 48.850 pontos. O sinal perfeito para uma reversão para alta seria a gente ameaçar perder os 48.850 e fechar o dia com uma longa sombra inferior. Mas isso está longe de acontecer por enquanto. Se nós olharmos o dólar futuro se aproximou ontem de uma zona de vendedores muito importante, que era o alvo do triângulo simétrico projetado para cima, a base do triângulo projetado para cima foi atingida ontem, também era basicamente toda essa amplitude dessa perna projetada para cima alternado. Então, nós atingimos ontem uma região de resistência muito forte em 355, 358, e agora automaticamente abrimos o espaço para uma possível correção. Na verdade, o dólar há alguns dias já vem pedindo por alguma correção, mas efetivamente falando, ele ainda não deu a sinalização. Essa abertura em gap de baixa de hoje, com posterior subida até a máxima de ontem, depois entrou essa pressão de venda aqui, pode estar formando um topo duplo. Topo nesse ponto, topo nesse ponto. E se nós perdermos então o vale desse topo duplo, que seria literalmente a perda deste fundo, nós estaremos acionando um topo duplo reflexo no dólar, e isso empurraria o dólar para um período corretivo, no mínimo 3.440, 3.440. Certo? Então essa seria a interpretação para o dólar no dia de hoje. Por enquanto, opera numa situação sem tendência definida para o intradia. No gráfico de 5 minutos, opera basicamente sem tendência, com resistências na faixa, vou colocar aqui a resistência do dólar na máxima do dia em 3.594,
Primeiro suporte do dólar é onde ele está agora, em 3,558. Próximo suporte em 3,528. Tá? Estamos nessa região. O movimento mais provável, por enquanto, seria este reteste. E talvez nós ficarmos trabalhando dentro de um retângulo, tá? Ao longo do dia de hoje. Tá? Formando eventualmente uma estrela, talvez. O milho, por sua vez, CCM FUT opera dentro de uma tendência de alta agora. No gráfico semanal, ele reverteu para uma tendência de alta, fez um pivô de alta no gráfico semanal. No gráfico diário, passa por uma tendência de alta também. Rompeu o que seria um Mar Crisp. O alvo desse Mar Crisp seria, no mínimo, esta base projetada para cima alternado. Daria um alvo em 32,22, alvo para o milho. No momento atual, estou esperando algum recuo do milho para que eu possa estar pensando em proceder compras, mais compras dentro do milho. Ok? Lança um teste ali para mim, Fábio. Não tem nenhuma pergunta entrando por enquanto. Está muito estranho. Muito, muito estranho. How bizarro. Muito bem. Em relação ao boi gordo, BGI FUT, BGI FUT opera numa tendência de baixa, subiu até o topo anterior, bateu no topo anterior, não conseguiu romper, fez um recuo e agora se aproxima de uma média móvel de 20 que está subindo já. Isso pode ser então o princípio de uma reversão de tendência. Nós só poderíamos passar a dizer que o boi opera numa tendência de alta se ele conseguir romper 146,43. Neste caso específico, então, estaremos observando o boi reverter a tendência de baixa do gráfico diário para uma tendência de alta. O gráfico semanal fez uma correção ABC. Terminando a correção ABC, é possível que o boi, então, reinicie a movimentação altista. O fato é que no semanal, a perda de 143,13 estaria acionando uma ponta de venda pelo método Stormer, já que seria um Dave Landry de venda também. E no diário, então, estamos atentos a esta posição. Tá? Pergunta do participante Carlos. Stormer, quando compramos contrato de milho, o que isso representa na nossa conta da XP? Quanto tenho que disponibilizar em reais para um swing trade no milho? A margem é R$ 3.500? Isso. A margem para um contrato de milho é R$ 3.500. Tá? Que não precisa ser em dinheiro, pode ser também em garantias, né? Essas garantias podem ser de renda fixa, sem dúvida alguma. Ok. Muito bem. Temos uma pergunta aqui do participante Phillips. Stormer, por favor, pode comentar CL3 para quem está posicionado em position semanal. CL3 fez um forte movimento ontem, que trouxe os preços exatamente em cima da média móvel de 20 semanas. São 3 semanas consecutivas de correção dentro da CL3, trouxeram os preços até a média móvel. Isso automaticamente permite começamos a procurar por novos pontos de entrada dentro da CL3. Um ponto factível seria a ruptura da máxima dessa semana na semana que vem. Outro ponto um pouquinho mais plausível, para quem for um pouco mais agressivo, entraria num gráfico diário e procuraria dentro do gráfico diário por um Dunningham de alta. Ou, se quiser ser mais agressivo ainda, nos 60 minutos, procuraria por um Mar Crisp de compra, para estar procurando compra, já que nós estamos dentro de uma zona de suporte do gráfico semanal, em cima de um papel que está em tendência de alta no gráfico semanal, em topos e fundos ascendentes. Então, apesar do recuo de ontem ter sido importante, ele não tem porquê, ele não sinaliza, por enquanto, nenhum tipo de movimentação que precisasse gerar algum pânico ou algum pensamento de entrar na venda ou sair do papel que está posicionado.
Porque enquanto o papel está em tendência, a gente tem que ficar a favor desta tendência de alta. Ok? Muito bem. Vamos olhar as principais aberturas do dia de hoje. Quais são os papéis que estão abrindo e se eles estão abrindo em alta ou em baixa. Nós vemos o setor, vamos olhar aqui por setores. Tá. A gente tem CROT 3 abrindo com uma movimentação mais altista no dia de hoje. A gente tem, além da CROT, mais em tendência de baixa. Além da CROT 3, a gente tem, por enquanto, nenhum dos principais papéis, além da Uzi Minas, poderíamos dizer, Uzi Minas é o único papel que está operando dos papéis principais em alta. O mercado abriu realmente muito silencioso. Os principais ativos, vamos olhar aqui, Bradesco, abrindo relativamente moderado, em cima do suporte, sem grande pressão de compra. Itaú, mais forte que o Bradesco por enquanto, uma pequena movimentação de alta, respeitando a mínima de ontem. Banco do Brasil, respeitando a mínima de ontem por enquanto, enquanto suporte, mas dentro de uma tendência de baixa. O mercado está fraco ainda, pessoal, bem fraco, eu diria. Petrobras, uns poucos papéis que teve uma movimentação de alta mais importante no dia de ontem, mas ainda dentro de uma tendência de baixa, Vale do Rio Doce, tentando reverter sua tendência de baixa para uma tendência de alta, mas só conseguirá fazer isso, efetivamente falando, se conseguir romper 16 com 0,3. Enquanto não conseguir romper isso, ela segue dentro de uma tendência de baixa, apesar de ter feito um fundo acima do fundo prévio. Pergunta dos Smart Traders se a Ciel, poderia comentar CL3. CL3 já acabei de comentar no prazo de position. Está em cima de uma zona de suporte muito forte. Deve entrar compradores daqui a pouco em cima do papel, procurando respeitar essa média móvel enquanto suporte. No gráfico diário, nós produzimos uma correção ABC. Cumprimos o alvo da correção ABC com precisão. 41 com 61 é uma zona de suporte importante para a CL3. Eu procuraria por algum tipo de reversão nessa região aqui, já que seria a zona em que os compradores costumam apresentar-se. Então aqui é uma zona de compradores de swing trade dentro da CL3. Por enquanto não tem nenhum sinal de entrada nela no momento. Participante Ivo. Bom dia, Vlad. O Vlad, por enquanto, ainda não está presente, vai estar presente no LS Live. WDU não precisaria fechar abaixo da linha d'água para configurar o dia Search and Destroy Day? Sim, se ele fizer isso, estará configurando um dia de Search and Destroy Day. Então, se a gente olhar o dólar futuro, o 10 minutos, ele abriu abaixo da linha d'água, ele subiu acima da linha d'água, fechou acima da linha d'água no 15 minutos, configurando que seria até uma entrada pelo setup 1, mas se voltar a fechar abaixo da linha d'água de ontem, que está fazendo agora, na verdade já voltou a fechar abaixo, no 15 minutos já fechou abaixo de novo. Então isso já configuraria um Search and Destroy Day dentro do dólar futuro, que é o que eu acho que o papel deve estar cumprindo hoje, andando de lado. Participante Jorge. Bom dia, Steiner. Por favor, Kepler vai continuar caindo? Kepler é um papel com menor liquidez. Se a gente olha o papel, ele vem trabalhando numa tendência de baixa, uma primária de baixa, uma secundária de baixa e uma terciária de baixa. Então, enquanto todas as tendências estiverem apontando para baixo, inclusive com as médias apontando para baixo, a tendência mais provável do papel é que ele continue em tendência de baixa. O Charles Down dizia o seguinte: a tendência é válida até ela ser revertida. E ela só é revertida por um único movimento, que é um pivô de alta. E por enquanto, nós não temos nem sinal de pivô de alta em cima da Kepler 3. Então, se nós fôssemos observar especificamente Kepler, nós teríamos que dizer que, efetivamente falando, o movimento mais provável é que ela venha respeitando sua tendência de baixa,
perder a mínima de 22,06, perder o suporte de 22,06 e continuar dentro desse canal de baixa, indo buscar provavelmente essa região aqui da linha de baixa do canal que ela vem cumprindo. Tá? Pergunta do Márcio Matheus. História, bom dia, parabéns pelo Hangout. Onde consigo comprar o seu livro Matemática tem o mercado de ações? Na LS não tem, já olhei. Márcio, entre em contato com atendimento@leandrostoiner.com.br, de repente eles conseguem uma coisa para ti. Tá? Comentário do Doug. História, bom dia. Poderia comentar o atual movimento gráfico da BEV3, apesar da tendência de alta, seria de alto risco uma entrada agora para oferir lucros mesmo modestos? Tudo depende do que considera um lucro modesto. Olha só, cara. A gente está com a BEV3 numa tendência de alta? Sim, estamos. Mas se a gente olhar no diário, essa tendência já mudou para um movimento lateral. Já é um retângulo. Já tem topos em 19,92, R$20, e tem suporte em 18,37, testado 1, 2, 3 vezes. Então a gente está em topos e fundos laterais. Tá? Nós estamos próximos de uma zona de resistência, tá? Que é o topo prévio. Comprar perto de resistência, na minha opinião, sempre é algo mais ousado e mais arriscado. Não é algo muito tranquilo, eu diria. Tá? Então eu não vejo um ponto de entrada adequado para a BEV no momento. Porque se eu comprar agora, eu tenho imediatamente em 19,92 já uma resistência. Aqui. Na pior das hipóteses, 19,97. Tá, vamos voltar em R$20 no redondo. R$20 de resistência. Então eu tenho uma resistência a 1,26% de amplitude para cima, e o meu suporte mais próximo de aquele está. Se a gente colocar na média móvel de 20, está 1,40 abaixo. Se a gente colocar no fundo prévio, está em 6,98 abaixo. Tá? Então, definitivamente falando, a BEV3 no momento não oferece nenhum tipo de entrada na ponta da compra. Eu precisaria que o papel recuasse um pouquinho até perto da média móvel de 20 para que então eu conseguisse proceder uma entrada mais segura. Vamos lá. Participante October, bom dia, Stormer. Dentro dos seus métodos, tem algum que utiliza a banda de Bollinger? Tem utilizado ela especialmente na abertura e tem demonstrado um bom resultado. Gostaria de sua opinião sobre banda de Bollinger. October eu uso. Tá? Eu tenho um modelo chamado 10 minutos para a glória, que é um modelo de day trade, tá? Que é muito simples, basicamente, o modelo. Eu basicamente espero que o papel feche um candle fora da banda ou superior ou da inferior. Quando ele fizer isso, eu espero um candle na direção oposta, por exemplo aqui, faço a venda e recompro na média. Eu apresentei esse sistema em um artigo no antigo site, tá? Sobre um modelo de trabalhar índice futuro. Por exemplo, aqui fechou acima da banda superior da Bollinger, fez um candle de reversão, entra vendendo a abertura do candle seguinte, recompra na média. Gosto muito desse modelo, é um modelo de retorno à média, aqui tem mais uma venda sendo procedida com alvo abaixo da média. Tá? É um modelo que tem um ótimo nível de acerto, para day trades fica bem legal, eu uso no 10 minutos. Tá? Chamo ele de 10 minutos para agora, inclusive o pessoal da Meta Robôs configurou um robô específico para isso, tá? Um robô que opera exatamente esse modelo. E para day trade, na verdade, é um dos meus modelos favoritos de day trade. Muito bem. Vamos olhar aqui outras perguntas. Pergunta para a gente, Flávio. História, bom dia. Como se enxerga o inside bar em Gerdau de ontem? Inside bars, isoladamente, não funcionam para muita coisa. Eles só funcionam quando eles estão dentro de uma tendência. Tá? Então, assim, se tu me perguntasse, Alexandre, qual é a tendência da Gerdau no momento? É uma resposta difícil. Ela não é tão simples. Por quê? Porque a Gerdau vem com a média móvel principal caindo, mas ela já fez um topo, este topo, acima do topo prévio, e ela já fez um fundo acima do fundo prévio. Então ela encontra-se dentro de uma tendência de alta, teoricamente, topos e fundos ascendentes. Depois de uma longa tendência de baixa que aconteceu aqui. Tá? Ela fez um inside bar. Se ela estivesse em tendência de baixa, a perda da mínima do inside bar poderia acionar uma venda.
com o stop acima da máxima. E aí vale a pena trabalhar um sidebar a favor da tendência. Tá? Como ela está numa tendência de alta, ou num princípio possível de pivô de alta, fica ousado, no mínimo ousado. Mas não seria de todo um equívoco proceder uma venda na perda de 6,11, o stop acima de 6,41, projetaria o alvo 161 para baixo, considerando que o mercado está fraco, o alvo seria em 5,67. É uma possível operação sim, também é um ponto contínuo de venda, também precisamos pensar isso enquanto um ponto contínuo de venda. Então é um trade no mínimo atraente e teria suas justificativas. Vamos olhar aqui outras coisas que possam estar aparecendo no momento. Ó, Gerdau está querendo inclusive perder a mínima de ontem. Está querendo perder, sim. Vamos ver se vai perder. O índice futuro fez um candle de reversão, um candle de possível retorno à média, mas segue com médias caindo no intradia, segue em topos e fundos descendentes, segue dentro desse canal de baixa que a gente está vendo aqui. Não está muito easy de operar hoje não, pessoal. Não está um dia muito suave na nave, como se diz. Não está mesmo. Muita cautela, portanto. Muito bem, vamos olhar aqui outras perguntas. Não tem muitas perguntas entrando. O pessoal está mais tranquilo, acho. Pergunta do investidor. Bom dia, Guau 4, por gentileza. Guau 4 tem baixa liquidez. Vem operando dentro de uma tendência de baixa. Acionou uma venda ontem por um ponto contínuo de venda. Tá? O stop dessa venda está acima de 4,36. O alvo dessa venda está 161 para baixo, 3,39. Tá? Então, o Guau gerando uma venda no dia de ontem. E Gerdau quase gerando uma venda no dia de hoje. Vamos olhar aqui outras perguntas. Bastante Smart Trader. Storm, obrigado por esse trabalho. Perdi muito dinheiro no passado e no último ano até agora, graças a modelos e métodos de ensino da Storm, estou recuperando. No caso, o robô tem sido confiável mesmo day trade de 15 minutos, por exemplo? Smart Trader, eu não recomendaria usar robôs abaixo de 30 minutos, tá? Salvo o 10 minutos para a Glória, que consegue resultados bem interessantes. Tá? Mas, via de regra, a maior parte dos robôs deveria ser operado acima do prazo de 30 minutos. Tá? Eu acho muito ousado operar prazos mais curtos do que este. Tá? Pelo que eu tenho visto, a confiabilidade dos robôs nos prazos mais curtos cai exponencialmente. Quanto mais curto o prazo, menor a possibilidade de que aquele sistema dê lucro. Tá? Então, eu trabalharia realmente prazos um pouco mais elevados, exceto aqui o 10 minutos para agora, porque ele é feito exatamente para isso. Parece que o setor de consumo está muito fraco no momento, acho que vai continuar assim, pergunta do Jorge. Geralmente o setor de consumo tende a ter ótimos resultados no segundo semestre. Não é o que a gente está vendo agora. Nós estamos vendo Lame 4, inclusive, rompendo uma cunha ascendente para baixo, padrão bem baixista, inclusive, tá? Formando um recuo importante, indo para uma zona de suporte que é R$16, querendo perdê-lo, inclusive, sem força sequer para repicar até perto da média móvel de 20, o que surpreende. Lojas Renner, que vem com ótimos resultados, balanços fantásticos, também perdendo um suporte do retângulo de topo. Tá? Isso é realmente muito ruim. Observe que aqui ele rompeu um pouco para cima o retângulo, está rompendo agora um pouco para baixo. A gente normalmente pode, inclusive, esperar que esse rompimento que foi para cima
seja imitado para baixo. Com isso, então, esperaríamos o suporte localizado aqui, exatamente no preço em que nós encontramos, em 101,46. Mas realmente o papel opera também numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes agora. Tá? Então, lojas Renner, Lame 4, realmente estão em movimentos de recuo, que chamam muito a atenção, diga de passagem, para a movimentação atual, visto que neste período do ano nós esperaríamos uma movimentação mais altista do que baixista. Mas está acontecendo realmente uma pressão de venda muito importante. Muito importante. E, portanto, então, temos que estar atentos, não só a ela, né? Eu acho que assim, dentro desse setor, a IP3 também vem, olha aí, ó, forte movimentação baixista, bastante afastada da média móvel de 20, topos e fundos descendentes, ela reverteu tendência, movimento no mínimo bizarro para essa época do ano, não seria um movimento esperado não. Olha aqui, ó, saiu do canal de alta, virou para um canal de baixa e vem operando agora nessa movimentação, querendo inclusive dobrar o canal de baixa para baixo. Realmente o setor de lojas e consumo está muito fraco, muito fraco. Tá. Pergunta do Flávio, se a IP estaria gerando um OPS, tática do Larry Williams, ou tática de guerrilha também. Sim, isso é uma tática de guerrilha, tá? Abre um gap de baixa, o ideal é que o gap fosse um pouquinho mais forte, mas realmente é uma tática de guerrilha sendo acionada agora, rompeu a mínima de ontem para cima. Um trader aqui estaria tomando a posição e colocando seu stop abaixo de 18,35. Tá? Alvo 3,5% para cima. Ou terceiro dia do trade, liquidar o trade. O que acontecer primeiro dentro da IP3 tática de guerrilha acontecendo. Então o alvo estaria aqui perto de 19,51. Sim, temos uma tática de guerrilha ocorrendo na IP3. Pergunta do participante João. O ambiente político degradado já foi aplicado? O que acontece com a bolsa caso de uma cair? Nós observamos basicamente que a maior probabilidade é que todo ambiente político ruim já foi precificado. O que nós esperamos agora para que o mercado suba é que tenha uma notícia péssima, como por exemplo a perda do investment grade feita pela Moody's, que pode acontecer daqui a pouco. Isso seria um cenário que poderia acionar, ligar os motores para uma alta dentro do mercado brasileiro. Tá, para a gente, Felipe, Stomer, PEMA 3, seria uma compra ontem ou hoje contra a tendência? Pessoal, muito cuidado em compras contra a tendência, pessoal. Muito cuidado. Se vocês querem operar na compra, não tem problema, mas trabalhem em papéis que estejam em tendência de alta. A gente tem um engolfo de alta acontecendo aqui na PEMA 3, afastado da média móvel de 20. Alguns traders podem pensar em utilizar isso como um trade contra a tendência. Eu considero esse tipo de trade extremamente ousado e perigoso, porque olha só, na melhor das hipóteses, nós conseguiríamos subir até perto da média móvel de 20. Na melhor das hipóteses. Numa tendência de baixa forte, nem até a média móvel de 20 a gente chega. Tá? O nosso stop aqui está caro. Nosso stop está abaixo de 2,49. O papel já é em centavos. Então, tu tem um papel em centavos, tu tem o papel operando numa tendência de baixa, tu tem um alvo longo contra um monte de resistências que seriam os vendedores. Não é algo muito tranquilo de ser feito, não. Pessoal, operar na compra tem que ser papéis em tendência de alta. Evitem operar na compra papéis em tendência de baixa, trades contra a tendência, usualmente são muito arriscados. Muito arriscados. Pergunta do Cabelo, se eu continuo operando o setup de upbars, fiz o curso com você, com essa estatística continua a mesma? Sim, os Dunninghams continuam exatamente igual, exatamente o mesmo tipo de situação, mesmo tipo de movimentação, continua operando direto a ideia dos upbars e dos downbars, que eu utilizo para gráfico do dólar. Por exemplo, dentro do dólar futuro, não temos, no momento,
nenhum upper, a gente teve um upper sendo rompido aqui, que gerou uma compra. Esse aqui seria um upper, mas é um upper vermelho, então não costuma operar esse tipo de upper, mas que geraria uma entrada na ruptura de 3,595 com 30. Vamos olhar o índice futuro, talvez o índice futuro esteja algum upper formando. A gente tem um downbar formando no 30 minutos do índice futuro. Esse downbar, inclusive, será acionado na ponta da venda. Se a gente perder essa mínima aqui, isso aciona uma venda por downbar. Na verdade, o downbar já aconteceu aqui, já foi acionada a venda nesse ponto. Aqui. E olha ali o futuro acionando mais venda agora. Pergunta do Marcelo, se valeria uma venda em FIB3? Tchê! Acabei de falar que operar contra a tendência é pedir para pegar um chicote e se surrar, se espancar. Qual é a tendência desse papel, cara? Olha esse gráfico. Uns poucos papéis em forte tendência de alta, cara. Vai vender um dos raros papéis que tem tendência de alta. Quer vender? Vende papel que tem tendência de baixa, cara. Vende papel que tem tendência de baixa. Trade contra a tendência é perigosíssimo. Perigosíssimo, perigosíssimo, perigosíssimo. Não se faz isso. Não se faz isso. Ah, mas tem um candle de reversão. Eu sei que tem candle de reversão, mas eu vou te mostrar algumas coisas aqui, ó. O cara vendeu aqui, ó, com esse candle de reversão. E aí, tomou na cabeça. O cara vendeu aqui, ó, com esse candle de reversão, tomou na cabeça. O cara vendeu aqui, ó, com esse candle de reversão aqui, ó. Vou vender agora, fazer uma venda. Tomou na cabeça. Então assim, cara, não vende contra uma tendência de alta forte. Não é saudável, não é inteligente, não é prudente, não é sensato. Às vezes dá certo, mas o risco é muito grande. Vende uma tendência de baixa. Tem tanto papel de tendência de baixa para vender. Tem tanto papel bom para vender. O cara vendeu uns raros papéis que está em forte tendência de alta. Eu acho ousado, cara. Muito ousado, cara. Não sei. Eu sou um cagão. Eu sou um covarde. Eu prefiro esperar que esse papel caia um pouquinho para comprar. Pelo menos essa é a forma com que eu vejo as coisas. Muita cautela, pessoal. Nosso dinheiro, ele é muito suado. Nosso dinheiro não é um dinheiro que a gente possa estar colocando em situações de risco. Pelo contrário, a gente tem que colocar eles em situações tranquilas, serenas. Opa, temos STC3 subindo 8%, um gap de alta. Nossa Senhora. STC3, gap de alta, 8%. Nossa. Opa. Participante Smart Trade, estou entrando em Equity Trade do Neverland do diário, último sinal. Estou na dúvida, como conduzir a operação seguindo seu conselho, não ter pressa para sair com ganhos. Alguma dica? Ah, tu fez a venda, olha que lindo, cara. Eu fui covarde, eu vendi, eu recomprei. Eu fiz a venda e já recomprei. Como eu disse, eu sou um covarde, é um dos meus defeitos. Eu fiz a venda na perda mínima desse candle, exatamente no Dave Landry. Recomprei quando bateu no alvo de 100%, terminei meu trade. Está aqui meu comprado em 1 quilinho. Bom, qual seria a conduta agora para um trader que está vendido? Uma conduta interessante seria trazer o stopometria fixa. Então, se o teu stop tinha essa distância inicial, traz o teu stop essa distância para o preço de fechamento de ontem. E com isso o stop agora está em 6,75. E daí tu vai descendo pelo fechamento de cada dia seguinte consecutivo de queda até que tu liquide o trade. Essa é uma boa forma de trabalhar a ponta da venda e a ponta da compra, trabalhando a administração do sistema. Aliás, hoje de noite na Kona Robôs, acredito, Rafael Zimmermann vai falar sobre formas de conduzir posições, manejo de posições. Acho que vai ser uma palestra muito interessante de ser assistida. Pergunta do October, como operar esse gap da STC3? O papel está em tendência de baixa e entrou num gap de alta. Tá? Gaps de alta em tendências de baixa são convites para a venda. Então, um trader mais agressivo aqui poderia marcar a mínima dos primeiros 15 minutos e, na perda dessa mínima, procede à venda e coloca o stop na máxima e espera que aconteça o fechamento desse gap. Isso seria uma operação fantástica se acontecesse. Né? Essa seria uma possibilidade. Eu aqui esperaria pelo menos os primeiros 15 minutos se configurarem,
para que então eu pudesse marcar máximas e mínimas e provavelmente eu estaria operando o rompimento de um desses extremos. Tá? Mas, Daniel, onde é que tu enxerga um ponto de entrada para o dólar se um dia eu voltar a corrigir? Vai voltar a corrigir sim, viu? Impossível que suba reto. Tá? Impossível que suba reto. Mas se a gente recuar aqui e observar num prazo mais longo onde é que seriam as zonas de suporte principais, a gente tem realmente no topo anterior rompido um suporte. Em 3, 4, 5. Além disso, é a média móvel de 9. 3, 4, 5. Tá? 3, 4, 5, 0. 3, 4, 6 é uma região de suporte. Então, idealmente falando, se o dólar recuar até essa região, que inclusive é a retração de 50% desta última perna de alta, 3,469, 3,470, é uma zona em que eu começaria a procurar por pontos eventuais de entrada nessa forte tendência de alta que o dólar vem procedendo. Muito bem, pessoal, nós vamos finalizando nosso bate-papo de abertura. Daqui a pouco nós estamos abrindo espaço para o Vlad falar no LS Live com vocês. Hoje de tarde acho que eu vou entrar no LS Live também. O Biz está de férias, foi para Ibiza. Dá uma passeada lá, aproveitar um pouco o tempo bom. E nós então nos veremos no período da tarde. Tudo de bom, um forte abraço a todos. Espero que tenham uma excelente sexta-feira e ótimos trades.